Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que iniciamos então mais uma semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos o capítulo 16 hoje, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos e utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza fosse um obstáculo à salvação, Deus não a teria distribuído para seus filhos, né? Nós não teríamos pessoas ricas com muito dinheiro se isso fosse causar a não salvação, se isso fosse um obstáculo para a pessoa poder se salvar. Então, ela não é um obstáculo. A riqueza não é um obstáculo. O que interfere aí é a forma como essa riqueza é usada. A riqueza, lógico, né? Ela é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, porque ela proporciona condições que a miséria não tem. Você não tem dinheiro, não vai fazer nada. E a riqueza, o dinheiro, ele já proporciona, né? Tentações, condição de tentação. Né? Condições de tentações, fascinações, luxúria que ela oferece. Muitas pessoas, né, quando enriquecem, quando tem muito dinheiro, se perdem. A gente vê muito, eu falo que a vida é um espelho pra gente, sabe? As pessoas são um espelho pra gente, tanto para eu aprender como para não, isso não serve para mim, né? E a gente identifica muito isso em todo e qualquer ramo, com todo e qualquer tipo de pessoa. Às vezes a pessoa ganha um dinheiro e ela se perde pelo montante do dinheiro. O tipo de perdição, não sei se é bem essa palavra correta para isso que eu quero falar, são N, desde essa questão da luxúria, das tentações. Como eu observo muito também, principalmente essas, não sei se eu posso falar principalmente, né? Mas as pessoas famosas, às vezes elas ficam ricas, muito dinheiro, famosa, porque o dinheiro, a fama, só que elas não estão preparadas emocionalmente, espiritualmente para lidar com tudo aquilo. Muitos acabam caindo nas drogas, remédios, no alcoolismo também, enfim, uma série de vícios aí, porque não dão conta até de manter isso. Quando não, depressão, ansiedade, uma infinidade de coisas. Quando que a pessoa não tinha tudo aquilo, ela não tinha. Então, o dinheiro, a fama, a riqueza, né, o poder é muito perigoso. É arriscado, é uma prova arriscada, mais do que a miséria, porém não é um obstáculo à salvação. A riqueza, por ser matéria, né? É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Porque muitas vezes a gente identifica que a pessoa que tem muito dinheiro, ela acha que ela é poderosa, que ela pode tudo, que nada derruba, se julga acima até do céu, digamos assim, do alto de Deus. Ledo engano, né? Tanto que geralmente, quando se passa da miséria à fortuna, logo se esquecem da sua antiga posição, esquecendo-se inclusive até de familiares, de amigos que o ajudaram nessa jornada, né? E é dessa forma eles se tornam o quê? Insensíveis, egoístas, fúteis, com orgulho assoberbado. Então, o que acontece? Tudo isso é um atraso para a evolução. Tudo isso, com certeza, é um obstáculo, mas não é a riqueza, é a forma como ela é utilizada. Se a pessoa não tiver sabedoria, conhecimento, pode acontecer tudo isso mesmo. Mas também não significa que por ser mais difícil, não possa vir a ser um meio de salvação. Então, não significa que por ser mais difícil não pode, não significa, não possa vir a ser um meio de salvação.
para aqueles que souberem usar. Com propósitos, discernimentos. E aí, tem muitas questões, né? Porque aí quando a pessoa tem dinheiro, o que acontece? Jesus, Deus, né? Nos empresta tudo isso, nada é nosso. Tanto que a gente vai embora, vai ficar tudo aqui. Então, ele nos empresta, digamos assim, para o que eu posso fazer com isso? Tudo que eu tô aqui para evoluir, eu vou evoluir fazendo bem. Então, às vezes eu tenho uma capacidade intelectual ali para usar bem aquele dinheiro, para saber investir, para fazer pesquisa, para construir uma empresa onde eu vou proporcionar emprego para as outras pessoas, onde eu vou proporcionar, né, fazer doação, investir em pesquisas para ajudar na cura de doenças. Enfim, são N os meios. Só que tem que ser usado com quê? Com discernimento, com sabedoria. Então, quando Jesus diz para aquele moço que interrogava Jesus sobre os meios de atingir a vida eterna, né? Desfaze-te de todos os bens e segue-me. Ele não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se despojar do que tem, né? Do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço. Não era isso que Jesus queria dizer. Mas o que Jesus queria mostrar para nós, né? Mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, ter os bens não é, mas o apego, sim. Porque é como se ele ficasse preso, pesado, não se libertasse daquilo, tivesse aquele peso segurando ele no mundo material. E aí aquele moço, né, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, honrar pai e mãe, não furtar, entre outros. E, no entanto, ele recuava a ideia de abandonar os bens. E aí nos mostra que o seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício de se despojar. Então, na verdade, como sempre, Jesus usa muito de sentido figurado. Então, não era o desapego físico, o material, era o desapego espiritual, sabe? Daqueles bens. Ele podia, sem dúvida, ser um homem, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem maldoso, nem orgulhoso, não maldizer o próximo, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava, né, até a abnegação. Então, eis que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, né? Fora da caridade não há salvação. Só que aí a consequência dessas palavras ao pé da letra, se a pessoa não souber interpretar, era como se seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura. Isso seria também a condenação do trabalho. Se a gente levar isso ao pé da letra, né? Isso que Jesus disse, desapega-se dos seus bens e tal, seria abolir a fortuna, por ser prejudicial à felicidade futura. E isso também seria a condenação do trabalho, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, qual é a lei de Deus? A lei do progresso. Então, se fosse levar essas palavras ao pé da letra, quer dizer, então não vai ter mais nada, vai se despojar de tudo, não vai ter dinheiro, não vai ter riqueza. Só que para evoluir, nós, os seres humanos, precisamos do dinheiro. Então, não é isso de forma alguma que Jesus quis dizer. Se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas mais paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra.
Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento intelectual, do progresso intelectual. Então é isso. Se isso fosse tão ruim, Deus não teria colocado, Deus não teria apresentado, não teria distribuído para nós. O problema não é a riqueza, o problema é o mau uso que os homens fazem dela. Isso sim. Porque, muito pelo contrário, ela é necessária para o progresso. E o homem, com efeito, ele tem por missão trabalhar pela melhoria do globo, pela melhoria de onde nós vivemos. Devemos desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. E para isso precisa do quê? Do dinheiro, da riqueza, para transformar, para melhorar o globo, né? Melhoria material do globo. Pela melhoria, então, o dinheiro, matéria, é para melhorar a matéria do globo. Então, o problema, mais uma vez, não é a riqueza. Tudo que Deus nos dá, tanto que fala aqui de todos os outros bens, quantas pessoas abusam de outros. Então, o problema não são os bens. Deus ainda faz muito em nos oferecer a isso, é que aí a gente acaba não sabendo usar e causa esse conflito. Então, não é ruim ser rico, ter dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro, aí sim é o problema. Para você ver, na ciência, os meios de executá-lo mais rápido e seguramente, o dinheiro, né? Como eu falei, da pesquisa e tal. Mas para fazer toda essa pesquisa e tudo mais, investigações, além da melhoria do globo, pesquisas e tal, entre tantas coisas, tá? Necessitava de recursos. A própria necessidade levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. Então, pela necessidade, né, para o seu melhoramento, para o seu crescimento, o homem vai descobrindo essa riqueza, como havia feito com a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos realmente desenvolve a inteligência. Então, você vê, quando a gente necessita de alguma coisa, quando a gente está passando um aperto, que a gente vê que precisa de algo, que a gente corre atrás, que a gente descobre isso e tal, a gente corre atrás, sabe aquela coisa, a água bate na bunda, aprende a nadar? É mais ou menos isso. Então, é a mesma coisa. E com isso, há o aperfeiçoamento, né? O desenvolvimento da inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. O ajudará mais tarde a compreender as verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois é considerado elemento de progresso. Então, eu vou repetir esse último trecho. A riqueza ela é considerada como elemento de progresso. Olha só. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulos, nem pesquisas. Ela é considerada elemento de progresso. Então, a riqueza é algo bom, positivo, porque você vê quanta coisa se descobre por conta do dinheiro, assim, usando o dinheiro. Só que o que a gente tem que definir bem é isso. O que eu faço com a riqueza? O que eu faço com o dinheiro? É esse o ponto principal. A riqueza ela não é obstáculo para a salvação. Pode ser uma prova mais perigosa? Sim, mas ela não é. E ainda ao contrário, ela pode te dar a oportunidade de evoluir. Se você tem essa riqueza e emprega bem, você tem a oportunidade de, através disso, de evoluir, de progredir e tudo mais, tá bom? Um abençoado dia para vocês, um beijo no coração, beijos de luz e gratidão.